Imagina isso. Agora. Nesse exato momento. Você está andando pela sua cidade. Ônibus passando. Gente apressada. Celular vibrando. E de repente, um alerta dispara. Uma cobra africana ultravenenosa escapou em área urbana. Não é filme. Não é série. É um cenário que a galera já simulou. E o resultado é loucura total. Porque essa cobra não precisa atacar todo mundo. Ela só precisa existir. Pensa nisso. Uma única presença invisível. Um risco rastejando. Ruas fechadas. Pessoas correndo. Hospitais em alerta. E a pergunta é simples. Se uma cidade moderna entra em pânico por causa de um único animal, o quão segura ela realmente é? E calma. Porque o que vem agora é ainda mais insano. Agora pensa nisso. Não estamos falando de várias cobras. Estamos falando de uma só. Uma única cobra africana ultravenenosa já é suficiente para causar caos total numa cidade inteira. Olha o que rolou em simulações feitas por especialistas curiosos. A galera descobriu que o tempo de reação humano simplesmente não acompanha. Você nem percebe a picada. Em poucos minutos o corpo começa a falhar. Ambulâncias não dão conta. Hospitais entram em protocolo máximo. E o mais louco. Não existe soro espalhado pela cidade. Ele fica centralizado. Isso cria filas. Atrasos. Erros. Agora imagine esse cenário numa terça-feira comum. Trânsito cheio. Criança na escola. Gente no metrô. Você já sabia dessa loucura? Deixa o like porque o próximo detalhe é pior ainda. Porque a partir desse ponto o perigo não está mais na cobra. Está no sistema inteiro tentando reagir ao mesmo tempo. E isso acontece antes mesmo de qualquer ataque confirmado, gerando pânico, decisões erradas, boatos correndo rápido demais num ambiente urbano que nunca foi pensado para esse tipo de ameaça biológica real e fora de controle total hoje mesmo. E aqui vem a confirmação que muda tudo. Isso não é exagero. A galera descobriu que cidades modernas simplesmente não estão preparadas para uma ameaça biológica natural desse tipo. Pensa nisso. Sistemas inteiros foram criados para acidentes de trânsito, para incêndio, para violência urbana. Mas quando entra um animal ultravenenoso o protocolo trava. Olha o que rolou em testes de resposta rápida. Demora para identificar a espécie. Demora para calcular o risco. Demora para avisar a população do jeito certo. Enquanto isso, boatos se espalham mais rápido que qualquer alerta oficial. Pessoas filmam. Pessoas se aproximam. Pessoas fazem exatamente o oposto do recomendado. E o mais louco. Em muitos cenários ninguém é picado nos primeiros minutos. Mesmo assim a cidade já começa a colapsar. Estações fecham. Ônibus desviam. Escolas entram em alerta. Tudo isso por uma única possibilidade rastejando por aí. Agora segura essa informação. Porque se isso já acontece sem ataque confirmado, o próximo passo é ainda mais absurdo. Mas calma. Porque isso ainda é o começo. O problema real aparece quando ninguém sabe onde essa cobra está. Pensa nisso. Não tem radar. Não tem câmera certa. Não tem como rastrear um animal pequeno num ambiente feito de concreto, buracos, tubos, esgotos, jardins, quintais. A galera percebeu que o perigo cresce justamente quando falta informação. Um aviso genérico fecha ruas demais. Um aviso leve demais expõe pessoas demais. E aí tudo entra em modo confusão. Motoristas desviam sem saber para onde ir, metros param por precaução. Prédios entram em protocolo por boato. E o mais louco. Cada nova mensagem no celular aumenta o pânico. Um vídeo vira prova. Um áudio vira alerta. Ninguém confirma nada. Mas todo mundo reage. Autoridades precisam decidir rápido sem dados claros. E cada decisão errada multiplica o caos. Não é a cobra que manda agora. É a incerteza. É o vazio de informação num lugar que depende de controle total o tempo inteiro. E se você acha que isso já é ruim, imagina quando a própria população começa a agir por conta própria. É aí que tudo sai do trilho de vez. Agora imagina a cidade tentando funcionar enquanto tudo isso acontece. Ônibus desviando. Ruas bloqueadas. Pessoas presas dentro de prédios sem saber o motivo real. A galera começa a perceber que o sistema urbano depende de decisões rápidas e coordenadas. E é exatamente isso que falha primeiro. Hospitais entram em alerta máximo mesmo sem vítimas confirmadas. Prontos socorros lotam por medo e não por picada. Médicos precisam separar quem está realmente em risco de quem só entrou em pânico. Enquanto isso, o trânsito vira um caos gigantesco demais. Um bairro fechado joga fluxo para outro. Um acidente pequeno paralisa quilômetros. E tudo se conecta.
Entrega não chega. Funcionário não chega. Criança não sai da escola. Agora pensa nos prédios. Síndicos trancam entradas. Porteiros impedem circulação. Pessoas ficam isoladas sem saber se estão protegidas ou presas. A galera descobriu que nesses cenários o problema deixa de ser biológico e vira logístico. Informação chega quebrada. Autoridades tentam acalmar enquanto se preparam para algo que talvez nem aconteça. E aí vem o detalhe mais absurdo. Quanto mais tempo passa sem confirmação visual da cobra, mais a tensão aumenta. Porque o medo cresce no silêncio. Cada barulho vira suspeita. Cada sombra vira ameaça. Pessoas começam a mandar mensagens avisando amigos para não sair de casa. Lojas fecham antes da hora. Eventos são cancelados. A cidade vai desligando aos poucos, não por ataque, mas por antecipação. É loucura total perceber que não existe plano claro para isso. Tudo é improviso. E quando o improviso encontra pânico, o resultado é previsível. Decisões erradas se acumulam. Pequenos erros viram grandes problemas. E ainda nem chegamos ao ponto mais perigoso de todos. O momento em que as pessoas decidem agir sozinhas sem esperar orientação nenhuma. É aí que o risco muda de nível. E aqui acontece a virada que quase ninguém imagina. A cobra deixa de ser o maior perigo. O ser humano assume esse papel, pensa nisso. A galera descobriu que quando o medo toma conta, as pessoas fazem exatamente o que não deveriam fazer. Alguém vê algo se mexendo e corre para filmar. Outro tenta matar. Outro tenta capturar. Outro espalha mensagem dizendo que sabe onde ela está. Nada confirmado. Tudo repassado. E isso acelera o caos. Pessoas começam a sair de casa para as ver com os próprios olhos. Outras cercam áreas achando que estão ajudando. Algumas usam objetos improvisados achando que estão seguras. Loucura total. A verdade é simples. Quanto mais gente na rua, mais impossível fica controlar a situação. E agora pensa no detalhe mais absurdo. Mesmo sem ataque confirmado, o número de atendimentos médicos dispara. Gente passando mal, crise de ansiedade. Queda por correria. Acidente de carro por distração. O sistema de emergência começa a gastar energia com medo e não com veneno. E isso cria um efeito dominó perigoso demais. Se a picada realmente acontecer, a resposta já estará lenta. A galera percebeu que o problema não é a cobra ser agressiva. É o ser humano ser impulsivo. Cada tentativa individual de resolver vira um risco coletivo. E quanto mais tempo passa, mais gente acredita que sabe mais do que as autoridades. Imagina só. Um grupo decide fechar uma rua por conta própria. Outro decide evacuar um prédio inteiro. Outro acha que encontrou a cobra e provoca uma correria absurda. Tudo isso aumenta as chances de alguém se machucar sem nenhum contato real com o animal. E aí vem a parte que vira a chave na cabeça. Em muitos cenários estudados, a cobra nunca aparece. Nunca ataca. Nunca é vista. Mesmo assim, a cidade já sofreu danos reais. Pessoas feridas. Serviços interrompidos. Prejuízo em cadeia. O perigo maior não foi o veneno. Foi o comportamento humano fora de controle. E se isso acontece assim, sem ninguém ser picado, imagina quando o medo vira certeza. E aqui vem o detalhe que vira tudo de cabeça para baixo. A cidade pode parar completamente sem ninguém ser picado. Pensa nisso. Nenhuma ambulância atendendo veneno. Nenhuma vítima confirmada. Mesmo assim, bairros inteiros entram em modo bloqueio. A galera descobre que basta a suspeita certa no lugar errado para tudo travar. Um boato fecha uma rua. Um áudio paralisa um terminal. Um vídeo mal explicado cria uma zona proibida onde ninguém entra. E isso se espalha rápido demais. Empresas mandam funcionários voltarem para casa. Escolas seguram alunos dentro das salas. Entregas são canceladas. Serviços param. Tudo por medo. O mais louco é que o sistema urbano depende de confiança. Confiança na informação. Confiança na rotina. E quando isso quebra, o efeito é imediato. Pessoas passam a evitar áreas inteiras sem saber o motivo real. Comerciantes fecham portas por precaução. Motoristas desviam, criando gargalos gigantescos demais. E agora imagina isso durando horas. A galera percebeu que quanto mais o tempo passa sem confirmação, mais o medo se consolida. O silêncio vira prova. A ausência vira ameaça. A cobra nem precisa existir naquele ponto. A ideia dela já tomou conta. E isso cria zonas mortas urbanas. Lugares onde tudo funciona, mas ninguém entra. Ninguém circula. Ninguém arrisca. Não é ataque. É paralisia. É a cidade sendo travada pelo próprio mecanismo de proteção. E o mais absurdo: quando alguém tenta desmentir, já é tarde. A narrativa do perigo correu mais rápido.
O estrago foi feito. Pensa no impacto disso em um centro financeiro, num bairro hospitalar, num polo de transporte. Tudo sem um único bote. É aí que você percebe. A cidade moderna não foi feita para lidar com o medo invisível. Ela funciona enquanto o risco é previsível. Quando não é, ela simplesmente congela. E é aqui que a pergunta principal finalmente precisa ser respondida. Quão vulnerável uma cidade moderna realmente é? Pensa nisso com calma. Arranha-céus, câmeras, centros de controle, tecnologia em todo canto. Mesmo assim, tudo isso depende de um detalhe frágil demais: previsibilidade. A galera percebeu que a cidade funciona como um relógio. Horários, rotinas, protocolos pensados para problemas conhecidos. Acidente, incêndio, falta de energia. Agora, quando entra algo fora desse padrão, o sistema começa a falhar em cadeia. Uma cobra africana ultravenenosa não segue regra urbana nenhuma. Ela não respeita mapa, não respeita horário, não respeita lógica humana. E é isso que desmonta tudo. Não importa o quanto a cidade é moderna. Se o risco não pode ser medido em tempo real, a resposta vira improviso. E improviso gera erro. Erro gera medo. Medo gera mais erro. A galera descobriu que o ponto fraco não é a falta de tecnologia. É o excesso de confiança nela. A sensação de que tudo está sob controle até não estar mais. É loucura total perceber que um elemento da natureza consegue expor essa fragilidade sem destruir nada fisicamente. Sem explosão. Sem ataque em massa. Só existindo fora do sistema. Isso muda a forma de olhar para a segurança urbana. Porque mostra que não é preciso um grande evento para quebrar a rotina. Basta algo pequeno, imprevisível e impossível de rastrear o tempo todo. E quando você entende isso, a pergunta muda. Não é se uma cidade resiste a uma ameaça dessas. É quanto tempo ela leva para começar a falhar. E a resposta costuma ser bem mais rápida do que a maioria das pessoas imagina. Agora segura isso até o fim. Porque esse cenário parece distante. Parece exagerado. Parece algo que só acontece longe daqui. Mas pensa bem. A cidade que você conhece funciona do mesmo jeito. Mesma rotina. Mesma dependência de informação rápida. Mesma fragilidade quando algo foge do padrão. A galera percebeu que o problema não é a África. Não é a cobra. É o modelo urbano em si. Tudo é pensado para controle previsível. Quando surge algo que não pode ser mapeado em tempo real, o sistema trava. E não precisa ser um ataque confirmado. Basta a possibilidade certa no lugar errado. Um alerta. Um boato. Uma ausência de resposta clara. E pronto. A engrenagem começa a falhar. Isso muda completamente a forma de enxergar segurança. Porque mostra que o perigo natural não está distante. Ele só parece distante enquanto não entra em cena. E quando entra, não avisa. Agora imagina isso acontecendo hoje. Não num documentário. Não num teste. Mas aí. Onde você mora? Se esse pensamento te deu um arrepio, você já entendeu o recado. A pergunta final não é se isso pode acontecer. É se a sua cidade saberia reagir melhor do que essa.